Imagina encontrar um portal que leva até a mente de um ator famoso, e agora todos brigam para ter esse controle, e esse é o filme Quero Ser John Malkovich, e eu sou o F, o Entraram Fundo. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando um show de marionetes e o cara que controlava tinha muito talento, pois ele tinha uma forma especial de atuar, mas vemos que ele era apenas um perdedor. E no dia seguinte, sua esposa está saindo para trabalhar e pergunta o que ele vai fazer durante o dia, e ele diz que ficaria treinando com suas marionetes. E ela diz que talvez seja uma boa procurar um emprego para ajudar em casa, e ele fica bolado pois se considera um artista e não pode fazer essas coisas. E esse é o argumento mais utilizado pelos vagabundos de plantão. Ela pede para ele cuidar dos animais, pois ela trabalhava em um abrigo na cidade, e quando ele levanta, começa a assistir o Jornal Nacional com seu amigo Tibas. Olha o macaco! E ele fica olhando para Craig e pensa, que humano idiota. Craig precisa fazer dinheiro para ajudar em casa, e leva suas marionetes para a rua e começa a fazer um espetáculo. E uma mequetrefe pede para assistir o show dos bonequinhos e o pai deixa. O problema é que do nada eles começam a dar uma sarrada no ar, pois era algo artístico, e Craig leva um botadão na cara artisticamente, e chegando em casa sua esposa diz que isso sempre acontecia com ele, e era melhor arrumar um emprego, enquanto que a carreira como titereiro não deslancha, que são pessoas que mexem com bonecos. Ele começa a pesquisar uma vaga nos classificados, e encontra uma vaga que não precisa de experiência e só precisa ter dedos rápidos, e chegando no local, o andar era o 7,5, e ele não sabe como selecionar, e uma mulher o ajuda, pois era um pequeno andar entre os andares, pois era um espaço vago, e ele acha estranho, pois como era muito baixo, as pessoas precisavam andar envergadas. Craig se apresenta para a secretária, pois ele veio pela vaga de emprego, e ela entende tudo errado e acha que ele queria chamar para sair, e depois ele vai falar com o Dr. Lester e ele pergunta se tinha experiência, e ele diz que tinha os dedos rápidos e consegue organizar alguns papéis rapidamente, e Lester pergunta se ele conseguia entender, pois a secretária dele diz que ele não falava direito, e claramente o problema era com ela. E quando ele pergunta por que esse andar era muito baixo, ele diz que no treinamento ele vai conhecer a verdadeira história, e diz que naquele andar o custo era reduzido. Durante a apresentação conta a história sobre um homem que decidiu criar aquele andar, pois sua amada esposa era muito baixa e dessa forma ela não passaria sufoco para fazer as atividades básicas da vida. E quando ele olha para trás tem uma mulher diferenciada e ela diz que aquela história era mentira, e ele tenta se apresentar, mas ela o ignora. Chegando em casa vemos que eles possuem muitos animais e seus vizinhos viviam reclamando do barulho e do cheiro de merda, e Lori diz que agora que ele arrumou um emprego eles poderiam ter um filho, e com todo respeito, mas me deu uma angústia no coração ver a casa deles. Chegando no trabalho ele tenta puxar assunto com aquela mulher novamente, mostrando que estava com maldade no coração, só porque sua esposa parecia uma vassoura. E depois ele está trabalhando quando o chefe aparece e diz que queria dar uns pegas na secretária dele, pois ela tinha pernas bonitas, e Craig fica sem reação, e Lester o chama para conversar depois do trabalho, e como ele é novo, não tem muita escolha. Ele liga para casa dizendo que chegaria mais tarde, e a mulher misteriosa aparece, e ele diz que se acertar o nome dela, ela teria que sair com ele, e ele descobre que era Maxine, e depois ele vai falar com seu chefe, e ele diz que tinha 115 anos e conseguia viver bastante, pois gostava de tomar suco de cenoura, e ele só fica pensando que daqui a pouco vai se encontrar com Maxine. Ele a encontra em um bar e ele começa a falar algumas coisas estranhas, e ela acha que ele gosta de outra fruta, e ele diz que trabalhava como titereiro e ela pede para fechar a conta, e nisso vemos que ela é interesseira. O problema é que quando ele chega em casa, sua esposa vassoura estava toda suja e diz que o macaco dormiria com eles na cama. E galera, agora está explicado o desânimo dele. Durante a noite ele vai trabalhar nos seus bonecos e cria uma da Maxine e começa a se imaginar dando uns pegas gostoso nela. Eu vou comer teu cu. Meu cu não, você não vai comer. Vou comer sim, sua vagabunda. E no dia seguinte ele tenta conversar que sentia algo por ela e ela o ignora, pois não dá moral para pessoas como ele, que não tinha futuro. Ele está arquivando algumas coisas quando deixa cair uma pasta atrás do armário e encontra uma porta secreta que claramente estava escondida do pessoal. E ele decide entrar e do nada escorrega e começa a enxergar uma pessoa tomando café e vivendo tranquilamente. E o cara se olha no espelho e era um careca chamado
John Malkovich, e do nada ele sai uma estrada todo sujo sem entender o que aconteceu. E ao invés de guardar o segredo, vai falar com Maxine, que o desprezava, e ele tenta dizer que aquilo mudava a realidade do mundo e ela o manda pular da janela pois estava maluco. Chegando em casa, Maxine liga e pergunta se não poderiam virar sócios e ganhar dinheiro deixando as pessoas entrarem no careca. Como assim? Não entendi. E ganhariam $200 a cada 15 minutos, que era o tempo que eles conseguiam ficar no portal. E depois Craig tem a ideia de levar Lori pra ver, e ela não está acreditando até entrar no portal. E ela pegou o momento que o careca estava tomando banho e se esfregando de forma diferenciada. E ela começa a gostar daquela sensação, pois parecia que estava no corpo dele. E quando ela sai, ela não consegue pensar em outra coisa, pois agora ela sabia como era ser um homem. Eles marcaram um jantar na casa do Lester, e ela chega toda cagada e pede pra ir no banheiro, mas sabemos que pobre é fogo. E ela começa a olhar os quartos e encontra um lugar com tudo sobre John Malkovich, como se fosse um altar sobre a vida dele. E na volta pra casa, ela diz que queria mais daquela sensação. No dia seguinte, Craig está trabalhando tranquilamente quando Lori aparece e diz que depois daquela experiência, decidiu que queria ser trans, pois gostou da sensação de ser homem, e ela diz que procuraria o médico da família para ajudar nesse processo. E Craig diz que ele era um médico alergista e ela acha que ele queria quebrar com os sonhos dela, de ser homem. E galera, isso aconteceu comigo no outro dia. Eu me cocei com um cabo do pente de cabelo e hoje em dia virei um porta-pentes. E quem quiser, tem alguns aqui onde o sol não bate. Maxine diz que conseguiria um encontro com John, para ela testar como é ser homem. E ela liga enquanto Lori estava no corpo e ela consegue o influenciar aí no encontro. E quando Craig vai buscá-la, ela pega o carro dele e o deixa no vácuo. E no encontro, Lori fica no corpo dele com maldade e depois fica pensando em chamar Maxine para conversar, pois seria uma boa elas ficarem mais amigas. Aham, sei. No dia seguinte, eles começam a testar o sistema e um dos clientes gostou e começa a recomendar para outras pessoas. E depois Maxine vai na casa deles e os dois começam a olhar para ela com maldade, pois Lori gostou de ser homem e como homem gostava dela, pois Maxine era muito atraente e manipuladora. E os dois tentam ir para cima dela e ela diz que só gostava da Lori como Malkovich e diz que nunca ficaria com Craig, pois ele era meio merda. No dia seguinte, a empresa já estava fazendo muito sucesso, pois muitos queriam ter a vida de outra pessoa e Craig fica desolado em casa e Lori fica obcecada pela Maxine. E as duas marcam um encontro e aqui começa a manipulação, pois Maxine marca um encontro com John e Maxine espera até o horário que Lori estaria no corpo dele para começar a brincadeira, para ela saber como era a sensação. E Lori sai realizada e galera, se o homem que nasce com polegar às vezes dura 1 segundo, agora imagina ela que chegou agora no ônibus. E chegando em casa, Craig estava esperando e os dois começam a brigar. Craig vai falar com Maxine e ela diz que estava apaixonada pela sensação de ser olhada por duas pessoas no mesmo corpo. E ele sai revoltado e vai para casa, pois ele tinha um plano muito louco, pois como ela não ficaria com ele, ele teria que arrumar uma forma de conseguir. E ele espera a Lori chegar e aprende e diz para ela marcar o encontro com Maxine e aprende na gaiola do macaco. E agora ele conseguiu dar uma brincada com ela, pois ele estava melhorando no controle do corpo dele, pois ele trabalhava com marionetes. John começa a se sentir estranho, pois parecia que a todo momento ele sentia coisas diferentes, como se não fosse ele, pois cada pessoa que entrava nele trazia algum tipo de influência e ele começa a seguir Maxine para saber se ela estava metida nisso, e vai até o local, pois eles faziam durante a noite na empresa para não dar ruim, e chegando lá ele descobre o que estava acontecendo e fica revoltado, pois estavam manipulando a mente dele, e isso era muito errado, e ele decide entrar na própria mente, mas eles não sabiam o que poderia acontecer. E aqui começa mais uma bizarrice, pois ele entra em um mundo onde só haviam pessoas parecidas com ele e haviam alguns Johns Malkoviches bem gostosas, e quando ele sai diz que colocaria eles na justiça. Em casa, Craig está pensando que ele estava fazendo aquilo tudo com a própria esposa e estava se transformando em um monstro, e diz que a soltaria, mas só usa para marcar mais um encontro com Maxine. E Tibas o macaco começa a lembrar o que aconteceu com sua família e por ele não ter os desamarrado
passado, eles foram capturados onde eles moravam, e ele consegue soltar Lori. Lori liga para Maxine e avisa o que estava acontecendo, e ela percebe que Craig tinha mais controle sobre o corpo do John e diz que precisava fazer uma escolha difícil, e diz que amava, mas teria que escolher ele, e ela vai no encontro. E como Lori não sabe mais o que fazer, ela vai na casa do Lester e começa a jogar verde para saber porque ele tinha um quarto com várias coisas do John Malkovich e tinha um portal na empresa dele. E ele começa a explicar que encontrou aquele portal há 90 anos e desde então criou um plano para viver eternamente. E ele diz que aquele corpo já era um dos recipientes que ele conseguiu. Ele explica que para conseguir o corpo precisa entrar antes do aniversário de 44 anos e ele ficaria ali até o próximo nascer. E normalmente é alguém da família. E se entrar depois dessa data, a mente da pessoa fica esperando o próximo boneco nascer. E diz que o próximo boneco provavelmente seria um bebê, a pessoa não conseguiria controlar. E ele mostra que haviam várias pessoas para botar no mesmo corpo, que fez amizade. Craig começa a mostrar uma performance que fez com as marionetes, mas dessa vez na vida real. E como ele tinha o conhecimento de ator do John, ele consegue fazer algo espetacular e Maxine está animada. Então os dois vão no empresário dele e Craig diz que queria direcionar sua carreira para virar um titereiro e vemos que 9 meses depois, Maxine estava embonecada e sua carreira como ator de bonecos ficou conhecido mundialmente, pois ele sabia fazer altas performances e Lori estava esperando esse tempo todo para tirar Craig do corpo do John e Lester diz que tem que esperar até o dia, pois eles não teriam força para o tirar de lá, pois ele estava muito poderoso e teria que sair por vontade própria. Lori marca o encontro com Maxine e ela parece revoltada, pois precisavam pegá-la como refém para fazer Craig sair do corpo por vontade própria, para proteger o boneco, e Maxine entra no portal para fugir e começam a passar por várias lembranças da vida do John Malkovich. E quando saem do portal, Maxine diz que o bebê era dela, pois ela ficou grávida quando Lori estava no corpo dele, e John recebe as ameaças do Lester e decide sair do corpo, e os velhinhos começam a entrar, e quando ele sai do portal, as duas metem um pé e dá meia-noite, então ele fez 44 anos. Craig tenta entrar no portal, mas John já havia 44 anos, e nisso ele entra na mente do boneco delas e fica preso no subconsciente, pois quando se entra no corpo de um recém-nascido, é difícil controlar. E agora só quando esse boneco virar o próximo recipiente. E galera, agora até fiquei com medo, porque se eu tiver um boneco com uma mulher possuída, quer dizer que o demônio é a mãe? A vida está cada vez mais injusta. Galera, esse foi o filme Quero Ser John Malkovich, e esse é um clássico que poucos viram, então deixa o like e se inscreve aí para mais pessoas verem esse filme mequetrefe com uma premissa diferente. Agora vou nessa porque estou no corpo de um pobre e preciso trabalhar. Então obrigado a todos e fui!